Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Meus amados irmãos, eu fico muito feliz por saber que esta igreja, este ministério, em parceria com a Rádio Fonte de Água Viva, tem esse trabalho de 15 dias aqui. E eu já falei e torno a dizer que nós, tanto eu quanto a igreja que eu pastoreio, nosso ministério está a total disponibilidade para estarmos aqui adorando a Deus, porque a barreira da divisão já foi quebrada na cruz do Calvário. O véu já foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós somos um só corpo em nome de Jesus. Irmãos, eu estava lendo este texto que escrito por Paulo, num período muito difícil da vida de Paulo. A Bíblia diz, neste mesmo capítulo 3, e o versículo 1, que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola dentro de uma prisão. Primeiro, o homem de Deus estava preso, estava encarcerado. E no decorrer dos capítulos de Efésios, você vai ver e vai ler que o apóstolo Paulo também preveu que estava próximo o seu martírio, próximo de morrer. Por este motivo, ele escreveu esta carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela é conhecida por muitos teólogos com muitas ideias maravilhosas, porque não foi uma carta que Paulo escreveu como uma carta aos Coríntios, que era aquela carta que ele escrevia puxando a orelha de uma igreja rebelde, de uma igreja que estava em um culto desordenado, ia para a igreja para comer, se amontoavam numa glutonaria. E o apóstolo Paulo era preciso exortar, repreender, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 23 em diante, quando o apóstolo Paulo disse que ele não os louvava, aquela igreja, pelo fato de ela estar servindo a Deus e adorando a Deus de uma forma muito desordenada. A Bíblia diz que nós devemos nos apartar de todo irmão que ande desordenadamente. A Bíblia diz que as luzes não se unem com as trevas. As coisas de Deus têm que ser sérias. As coisas de Deus têm que ser verdadeiras. As coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Eu creio no mistério. Os irmãos sabem que eu sou do reteté de Jesus. Eu marcho, eu dou glória. Se Deus mandar correr na igreja, eu corro no meio da igreja. Eu fui pregar em uma festividade lá em Alagoas, lá nos confins de Alagoas, agora no mês retrasado. E chegando lá, a igreja humilde, mas grande, e a igreja cheia de pessoas humildes, mas cheia da unção. E eu me lembro, irmãos, que o poder foi tão grande naquele lugar, que eu queria sair correndo e não podia, porque o microfone era de fio. Eu não tive demora, soltei o microfone, a igreja adorou, porque eu creio que Deus, Ele é poderoso para renovar a sua igreja, independente da forma que Deus usa o pregador. Portanto, nós sabemos perfeitamente que as coisas de Deus não podem ser de uma forma leviana, desordenada, e Paulo tinha esta preocupação. Paulo também não escreveu esta epístola aos Efésios como ele escreveu aos Gálatas, falando que não estava se agradando dos Gálatas, que começando em espírito, terminaram na carne. E Paulo também falava ainda lá no capítulo 5 e no capítulo 6 de Gálatas, que os Gálatas não deveriam ser pessoas que andassem na carne, fazendo os prazeres da carne, cumprindo as concupiscências da carne. Por quê? Porque obviamente, se Deus estava falando, porque existia ali pessoas carnais, pessoas que estavam ali
mas com pensamento no prostíbulo, saía da igreja e ia para o motel. E o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele sabe, Ele sonda, Ele conhece o teu pensamento, Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. Portanto, o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aos Efésios, valorizando uma igreja viva, uma igreja presente, uma igreja constante, que ele se dobrava para agradecer a Deus por algo que Deus tinha revelado a ele. Irmãos, eu poderia começar esta mensagem falando dos valores dessa carta. Eu poderia começar esta mensagem expressando a imensurável graça de Deus acerca da epístola aos Efésios, mas eu quero começar esta mensagem falando de valor, falando de mistério. O apóstolo Paulo, ele escreve este capítulo 3, ele fala sobre um mistério que foi revelado, um mistério que foi encoberto, mas na frente eu vou estar falando aos irmãos acerca deste mistério. Mas eu quero trazer um tema a esta mensagem nesta noite, e o tema que eu gostaria de trazer é o preço de um mistério. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e perguntasse a ele com ousadia de Deus, e dissesse assim: você tem mistério? Você tem mistério de Deus? Cruza a voz lá do outro lado do corredor, pergunta lá: Joel, você tem um mistério de Deus? Irmão, eu sei que muitos crentes que estão aqui nesta noite têm um mistério de Deus, e eu gostaria de falar quanto custa um mistério de Deus. Eu queria perguntar a você: quanto custou este paletó? Você iria me dizer um preço? Quanto custou este ventilador? Obviamente que teve um preço. Tudo nesta vida tem um preço. No mundo em que nós vivemos, o homem vale aquilo que ele tem. Se ele não tem nada, ele não vale nada. Se ele tem 1 milhão, ele é um milionário valorizado. Se ele tem um carro, ele vale um carro. Se ele tem uma bicicleta, ele vale uma bicicleta. Esta é a ótica humana, mas eu gostaria de nesta noite trazer um pouco da ótica de Deus. E a ótica de Deus é que você não vale uma bicicleta, você não vale um paletó, você não vale 1 milhão de reais, você vale um preço de sangue. E só quem vale o preço de sangue adora o nome de Jesus. Eu gostaria de trazer essa mensagem e falar acerca dos mistérios de Deus. Quanto custa, Karina, o mistério de Deus? O mistério de Deus na vida de muitos caluniadores, de muitos perseguidores. Pode não parecer nada, pode não valer nada, pode ser meninice, mas só quem tem o mistério é quem sabe. Sim ou não, meu cantor? Só quem tem o mistério sabe. Só quem tem o mistério conhece. Só quem tem o mistério entende. Só quem tem o mistério valoriza. Só quem tem o mistério adora. Só quem tem o mistério glorifica. Só quem tem o mistério entende o mistério. Só quem tem o mistério fala em mistério. Só quem tem o mistério sente o Deus do mistério. Só quem tem o mistério abre a tua boca e entra no mistério de Deus nesta noite. Eita, que coisa linda eu estou sentindo. Deus pode te batizar nesta noite. Deus pode te renovar. Entra, crente, terra, entra no mistério de Deus. E quando o apóstolo Paulo falava sobre este mistério, ele falava também de um alto preço por este mistério. Eu poderia também falar nesta mensagem acerca de valores. Que valores? Valores morais. Eu poderia também dizer quão é importante a presença da esposa do pastor na igreja. Ela representa um apoio moral a este culto. Ela representa uma pessoa que está representando o pastor da igreja. Eu poderia também falar sobre os valores monetários. Ah, irmão, essa joia tão bonita na orelha dessa irmã,
obviamente que teria um valor que se compra com dinheiro, um valor que muitas vezes eu creio que ela trabalhou, ela derramou o seu suor para comprar essa tão bonita joia. Irmãos, tudo nesta vida tem um valor. Eu poderia também falar de outros valores, como valores éticos, valores patrimoniais, valores que muitas vezes nós não conquistamos com dinheiro, mas conquistamos com lágrimas, com esforço. Quantas vezes, Joel, nós passamos anos e anos para construir uma imagem diante da igreja, de uma pessoa de Deus? Quantos preços nós temos pago por este mistério? Aí se levanta um Sambalate, um Tobias e um Gesem e começa a enviar carta, começa a dizer que não vai dar certo, começa a dizer que Deus não está no negócio, deixa ele para lá, ele não entende o mistério. Quando ele menos esperar, os olhos dele vão ter que ver a glória de Deus e a promessa dele se cumprir na vida dessa igreja. Quando eu começo a observar, irmão, que todo aquele que tem um mistério, ele sabe o preço que ele pode pagar por este mistério. O apóstolo Paulo, ele falava acerca de um mistério que ele foi revelado. A Bíblia diz, irmãos, ainda neste capítulo 3 e do versículo 3, Paulo diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do que, irmãos, do mistério de Cristo. Irmãos, mas você pode estar perguntando, mas que mistério é esse? Esta expressão mistério no original, no português tem uma tradução muito supérflua. Claro que essa expressão mistério no português é algo oculto, é algo muitas vezes que não foi revelado, é algo inescrutável, é algo obscuro, não, sim ou não? Mistério aqui no português é aquele sentimento de algo que está encoberto, mas lá no grego, no koine, quando Paulo escreve esta epístola, no capítulo 3, ele usa a expressão mistério do koine, que lá no original é algo completamente diferente do mistério do português. O mistério falado por nós revela algo que está obscuro. O mistério falado por Paulo lá no grego revela algo que estava obscuro e que foi revelado. Só quem crê nisso adora o nome de Jesus nessa noite. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo ele escreve esta epístola, ele fala de um mistério que de primeira mão foi escondido, e esse mistério que o apóstolo Paulo fala é algo referente ao que, irmãos? A dispensação da graça. Aí você pode perguntar, mas pastor Carlos Alberto, mas o que é esta dispensação? Todos nós sabemos que existiu várias dispensações no período do Antigo Testamento. Eu sei que eu estou falando algumas palavras um pouco difíceis, e tem pessoas que estão até tendo um pouco de dificuldade de entender. Mas eu quero trazer da forma mais clara possível. Existe, irmãos, no período do Antigo Testamento, pelo menos 7 dispensações. Desde a dispensação da lei oral, quando não existia nada escrito, quando era aquela lei, quando Deus falou a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra em que eu te mostrarei. Não existia nada escrito, passou a existir uma lei escrita lá no Monte Sinai, quando Deus chama Moisés e revela a Moisés os 10 mandamentos. Quando Deus revela os 10 mandamentos, entrou-se um período de uma nova dispensação. Entra-se daí em diante várias dispensações, e esta dispensação da graça ainda não foi revelada. No período do Antigo Testamento havia algo que não poderia ser frustrado, não poderia ser corrompido.
rompido, não poderia ser transgredido, que era a unificação de Israel com outras nações. Israel era um povo eleito, Israel era a nação eleita, um povo escolhido, sacerdócio real, de acordo com a Bíblia e com as leis que foram escritas dentro dos 10 mandamentos. Israel não poderia se misturar com as nações pagãs, não poderia se misturar com a Babilônia, não poderia ir para o Egito, não poderia se apossar das mulheres do Egito, o Egito não poderia entrar em Israel, Israel não poderia ter aliança com o mundo, com as outras nações. Isto é sinônimo de que Cristo quer uma igreja separada, uma igreja que não tem aliança com o mundo, uma igreja que não seja submissa ao diabo, uma igreja que não se dobre perante as estátuas de Baal, uma igreja que não tem sociedade com o mundo. Esta igreja foi comprada, ela pertence a Deus. Quando o apóstolo, irmãos, ele fala sobre essa dispensação da graça, ele entra no túnel do tempo e lá atrás ele lembra quando Israel não poderia se misturar e Deus, ele não se agradava pelo fato de o povo corromper, passar por cima das leis. Havia leis, irmãos, tão simples, mas Deus não aceitava. Havia uma lei que os homens não poderiam trabalhar no sábado. Se eles trabalhassem no sábado, eles certamente morreriam. Certo dia estava a nação de Israel lá no deserto, e lá no deserto, num dia de sábado, um homem saiu do arraial, foi lá fora, pegaram os gravetos para fazer um fogo. Ninguém sabe para quê, se era para comer ou para se aquecer, mas eu sei que quando o espião, porque sempre tem um espião, sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém te olhando, e quando ele vê aquele homem transgredindo a lei, ele vai lá, pega aquele homem, leva até Moisés e diz: Moisés, este homem estava trabalhando no sábado. E aí? Estava esperando a atitude de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi consultar a Deus e Deus diz: leva para fora e apedreja ele. E aquele homem foi morto porque passou por cima da lei. Irmão, o mundo por aí não entende nada do evangelho, o mundo por aí não entende sobre dispensação, não entende sobre doutrina, não conhece culto de doutrina, não sabe porque nós falamos em línguas estranhas, eles não entendem o mistério. Mas tem uma coisa que o mundo sabe, é o que o crente pode fazer e o que o crente não pode fazer. Qualquer coisa já está acusando. Olha aí, já vai ele, já vai o crente, já vai o santarrão, começa a te apontar, começa a te acusar. Mas a palavra de Deus nesta noite é que nenhuma língua que se levantar contra ti, ela subsistirá, porque contra ti eu a condeno. Eu condeno toda calúnia, eu condeno toda inveja. Pode pegar você de um lado, leva para o outro, diz que é, diz que não é, diz que vai gravar, diz que não vai gravar, deixa os Tobias e Sambalates para lá, abre a boca e diz: eu estou fazendo uma grande obra. Ergue a sombra, mintre, a subrimina, baixurimina. Você está fazendo uma grande obra. Você, meu irmão, está fazendo uma grande obra. Joel, você está fazendo uma grande obra. Gesiel, você está fazendo uma grande obra. Deixa quem quiser se levantar. Eu sou contigo na terra. Entre no labor. Só quem crê adora, adora. Meu Deus, só quem está sentindo a presença de Deus. Entre no mistério nesta noite. Estou sentindo o Espírito de Deus. Homem de Deus, eu não te conheço, eu nunca te vi, estou te vendo hoje. Mas se prepara, porque você vai cansar de estar dentro de uma gravadora. Deus. Alguém não dá nada, viu? Alguém olha para você e julga você pela cor, pela aparência, pelo jeito de falar e de andar.
Mas Deus está dizendo nesta noite: quem entende o meu mistério na tua vida? Ergue mitria subliminai. Eita, vai chegar dia que alguém vai querer apertar a tua mão e não vai poder, crente. Terra, crê no que eu, Senhor, estou falando para ti nesta noite. Tu não tens crido, tu tens duvidado, mas hoje eu, Senhor, te digo: estou no negócio e vou ecoar a voz nos 4 cantos da terra para mostrar que a minha palavra é fiel e verdadeira. Adora, 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 adora o nome do Senhor. Eita, que coisa tremenda. Eu já estou, irmão, tão feliz. Eu já estou daquele jeito. Eu já estou querendo correr no meio da igreja. Sabe por quê? Porque eu estou sentindo a glória do Senhor neste lugar. Que coisa gostosa, que coisa tremenda. É a glória de Deus. Se você crê, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Alabacama, alabachura, bacama. Paulo estava entendendo, mas muitos não entendiam. Qual era o mistério, pastor? O mistério, irmãos, é que muitos não poderiam se misturar, muitos não poderiam se entronizar à nação de Israel, e nem a nação de Israel se entronizar nas nações pagãs. Por este motivo, todas as vezes que os judeus iam cruzar Samaria, eles arrodeavam a cidade para não pisar dentro daquela cidade, porque pisando dentro daquela cidade, eles estavam passando por cima, transgredindo um mandamento, e toda transgressão de lei é pecado. O apóstolo Paulo disse que pecado é a transgressão de toda a lei, e o povo tinha muito medo de passar por cima da lei, de quebrar o protocolo, de passar por cima dos mandamentos. Também, irmãos, exemplo disso é a quarentena. O que é a quarentena? Na lei de Moisés era estabelecida 40 chicotadas. Portanto, os judeus pensaram bem e disseram: não, vamos tirar uma, vamos colocar 39, 40 chicotadas menos uma, porque se a gente passar e perder a conta, nós não transgredimos a lei. Havia um cuidado, um zelo muito grande, e Deus achava bom. De certa forma, os judeus eram zelosos, eles eram obedientes à lei. Portanto, Jesus abriu a sua boca santa e disse que não veio abrogar a lei, não veio revogar a lei e se cumpri-la, mas lá na frente ele também revelou o mistério. Qual era o mistério, pastor? O mistério é que ele veio ser o fim da lei. Mas que lei? Se ele não veio abrogar a lei, Jesus não veio revogar a lei moral do homem, você continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando Jesus disse que veio ser o fim da lei, ele veio justamente quebrar o protocolo, rasgar o véu, dispensar todos os sacrifícios, todas as cerimônias. Jesus não precisa de cerimônia. Tá aquela coisa todo engomadinho, cheio de protocolo. Não dá um glória porque o irmão vai mangar, não dá um aleluia porque alguém vai olhar. Quebra o protocolo, crente, e adora o nome de Jesus nessa noite. Havia um mistério, e este mistério, a Bíblia diz que Deus não o revelou no Antigo Testamento. Você pode ver isso no versículo 5 ou no versículo 9, capítulo 3 de Efésios. Deus não revelou a Moisés, Deus não revelou a Abraão, Deus não revelou a Isaías, Deus não revelou a Elias. Deus queria guardar para um momento especial. Qual era o momento? Revelar ao menor da sua casa. Se Deus tivesse revelado a Abraão, o povo iria dizer: ah, isso é porque Deus acrescentou o nome de Abraão. Se a Bíblia dissesse que Deus revelou o mistério a Moisés, as pessoas iriam acreditar por causa do nome
nome de Moisés, de ser um líder importante, de ser um pastor renomado. As pessoas não acreditariam simplesmente que o mistério fosse revelado a Isaías, porque Isaías era o único profeta da linhagem que tinha sangue real, era descendente de rei, era parente de rei. Iriam acreditar justamente por causa da patente, da credencial, por ele ser alguma coisa, por ele estar sempre na frente. Ei, Deus escondeu essas coisas aos grandes e as revelou aos pequenininhos. Ele revelou a você, ele revelou, Joel, a você, ele me revelou. Que mistério é este? Era o mistério da quebra da circuncisão, era o mistério da renovação da aliança, era o mistério da unificação entre os judeus e os gentios. Mas como é isto? Só o apóstolo Paulo é que estava entendendo. Quando lá, ainda no Antigo Testamento, Deus não revelou aos homens importantes, mas lá no versículo 6 do capítulo 3, a Bíblia diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, isto era uma blasfêmia para os judeus. Nenhum judeu iria acreditar numa pregação dessa. Chegasse uma pessoa lá na frente e dissesse assim: olha, agora a chapa vai esquentar. Por quê? Porque os gentios também fazem parte da herança. Eu quero profetizar uma coisa para você nesta noite. O teu filho faz parte da herança. O teu marido faz parte da herança. O teu neto faz parte da herança. E o diabo não vai roubar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu, irmã, é teu. A Dalila não toma. Labacama, labassubra, manto. Eita! Ela pode até arrastar, mas Deus traz de volta, mesmo que seja no anzol, porque meu Deus é poderoso para entrar no mistério. Eita, então entra no mistério, entra no mistério de Deus. Eu quero, irmão, que você fique em espírito, porque a batalha hoje está travada. Eu estou aqui na frente e estou vendo, irmãos, uma luta muito forte entre a carne e o espírito, entre o espírito e as potestades, entre as potestades e os anjos do Senhor. Está vendo uma batalha hoje aqui nesta igreja. É um campo de guerra, mas a peleja não é vossa. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, minha irmã, e ficai em pé e vê o livramento que eu, Senhor teu Deus, te darei. Paulo recebeu o mistério, Paulo entendeu o mistério, e só quem está recebendo e entendendo o mistério de Deus, abre a tua boca e adora o nome de Jesus nesta noite. Deus revelou o mistério, e este mistério era que os gentios seriam coparticipantes da igreja. Eu creio, irmãos, que no momento que Paulo entendeu aquele mistério, ele preparou o seu lombo para sofrer por causa desse mistério. Todo mistério tem um preço. Todo dom entregue por Deus tem um preço. Às vezes você olha para mim e diz: ah, mas o pastor Carlos Alberto, tão novinho, né? Às vezes as pessoas vão na igreja e ficam perguntando: cadê o pastor da igreja? Às vezes as pessoas não entendem. Outras pessoas dizem: ah, mas é tão bonito estar ali na frente falando, né? Pregando. Mas só quem vem para aqui para frente é que sabe o preço por este mistério. Eu não vou nem falar agora, vou deixar para falar depois da pregação. Quando terminar, eu vou trazer para você um exemplo do que é ter o mistério de Deus na sua vida. Paulo, quando entende o mistério, ele recebeu o mistério e veio algo de brinde. E o que era? Diga assim: o que era? O preço pelo mistério. Deus não entrega nada a ninguém para você estar lá sentado, de braço cruzado, assistindo de camarote Deus usar as pessoas. Sabe quem é que Deus quer usar nesta noite? Diga: você. Olhe para o seu irmão do lado, diga: você. Você, aponte o dedo para ele, diga: você.
Você que Deus quer usar. E por causa disso, irmãos, por causa da sabedoria inefável de Deus, Deus entrega o mistério. Deus dá àquela pessoa. A Bíblia diz que na medida cabível. Eu escutei uma frase que dizia que talento Deus dá de colherinha, mas dom Deus derrama em abundância. A Bíblia diz que aquele que quiser sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem medida. Deus quer abençoar, irmãos, muitas pessoas nessa igreja. Mas sabe o que é que acontece? Um espírito de comodismo tem entrado na vida de muita gente na igreja do século 21. Mas que espírito é este? Aquele espírito dizendo, eu estou bem, então vamos lá. Empurra a vida com a barriga. Eu não quero ser mais do que isso. Eu quero permanecer assim. Eu quero dizer para você que hoje, a partir de hoje, Deus vai tirar a barreira de onde limita a tua visão, e você vai começar a olhar muito além. Deus vai te levar muito além. Deus vai cumprir a promessa e vai fazer você voar muito distante. Tudo que Deus prometeu na tua vida está de pé. Ninguém falha, ninguém refuta, ninguém frustra os sonhos de Deus para a tua vida. Se Deus prometeu que vai entrar com salvação, Deus vai salvar. Se Deus prometeu que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Se Deus prometeu que Deus vai te consagrar, você vai ser consagrada. Se Deus prometeu que vai crescer este ministério, ele vai crescer, porque a palavra de Deus, ela não muda. Só quem crê, adora aí o nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Diga, eu creio. Veio também o preço: lágrimas, perseguição, afronta, tribulação. Não vá pensar que para ser vaso é fácil. Eu trabalho numa operadora de telefonia, e o meu supervisor, ele não é crente. Na realidade ele é espírita, um bandista. Eu sempre preguei o evangelho para ele, somos até amigos, entre aspas, porque o nosso amigo, você sabe que é Jesus. E ali, ele encostou o carro lá em Olinda com o irmão, e ele olhou para mim, porque todos lá nessa empresa sabem que eu sou pastor. Você sabe que o ímpio sempre quer um pezinho, né, para poder afrontar, escarnecer. E o crente tem que ter sabedoria para falar a palavra certa, no momento certo. E ali ele parou o carro e disse assim, vim trazer uma pessoa aqui para te conhecer. Eu digo, pois não, bom dia meu amigo. Apertei a mão dele. Ele fez, esse aqui é meu irmão. Eu estou te apresentando ele para perguntar a você se lá na tua igreja não tem uma vaguinha de pastor para ele não. Eu digo, tem. A Bíblia diz que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Agora tem uma condição. Ele abriu o sorriso, olhou para mim, pensando que eu ia me enquadrar no pensamento dele. Eu digo, primeiro, você vai ter que se converter, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, entrar na olaria, ser levado na fornalha, aquecer ela 7 vezes mais, sair da fornalha, entrar no calabouço, tirar, levar para a cisterna, ser vendido, ser revendido, ser caluniado, ser afrontado, ser chicoteado 40 vezes nas costas, sendo levado no nome de tudo que não presta, de cabra safado, de ladrão, de bandido. Aí ele olhou para mim e ficou estarrecido. Eu digo, e aí, tu vai querer? Ele disse, não, deixa assim mesmo. Pegou o carro e foi embora, porque só quem tem do mistério é quem paga o preço. Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Que coisa tremenda! É muito bom pagar o preço por este mistério. E o apóstolo Paulo, ele sabia, Joel, do preço do mistério. O que é que ele estava fazendo dentro do presídio, irmão? Ele estava pagando preço por este mistério. O presídio, a jaula, ele estava encarcerado como animal por causa do mistério que ele foi revelado.
se ele recebesse o mistério e ficasse quietinho no seu banco, lá atrás, caladinho, o diabo ficava na dele, porque o diabo, irmão, ele não está preocupado com aqueles crentes calados, aqueles crentes sub-zero, gelado. Não, ele está preocupado com os adoradores, aqueles que incomodam o inferno, aqueles que têm a chave da promessa e do mistério. Se você tem essa chave, abre a janela do céu e adora. Alabacama, alabaxanda, alabaxura, basubremintrias. Entre num labor de nuviação, celebre minai achada, onunamalaba subliminai. Eita, meu Deus, o que é que tu estás querendo fazer, meu Deus? Fala logo, porque eu já estou inquieto. Ah, meu Deus, irmão, quando eu começo a entender que o apóstolo Paulo, ele recebeu o mistério, e também junto com o mistério veio o brinde, que era o preço. Você tem que pagar o preço. Não adianta você querer deixar a sua cruz, não adianta você querer pegar as tuas malas, não adianta você querer sair de dentro de casa, não adianta você querer levar a carteira de trabalho e pedir demissão. Sabe o que é isso? Isso é o preço do mistério, é o preço pelaquilo que Deus tem e vai fazer na tua vida. O diabo não está perseguindo aqueles que não têm mistério, o diabo persegue crente que está envolvido no mistério. Irmão, se eu fosse perguntar a Josué qual foi o mistério na vida dele, obviamente que ele teria uma série de testemunhos para contar. Se eu fosse perguntar lá a José, dizer: José, o que foi aquilo que aconteceu naquela manhã? Por que tu fosse contar o teu mistério naquela mesa? Ele obviamente iria dizer: pastor Carlos Alberto, eu fui inocente, eu não sabia que os meus irmãos conspiravam contra mim. Deus está abrindo os teus olhos nesta noite. Enquanto você está aqui na frente louvando, tem alguém lá fora dizendo: olha ela aí, só quer ser. Ah, como ela canta feio, ah, como ela canta desafinada. Mas Deus está dizendo: eu contemplo com os meus 7 olhos como chama de fogo e vejo as afrontas, as perseguições. Todavia José, ele contou o mistério foi revelado, que ele iria ser exaltado no meio dos seus irmãos, e que as 11 tribos iriam se prostrar diante dele, também a lua, que era sua mãe, e o sol também. Sabe o que é que eu tenho que dizer para você? Quando Deus promete uma coisa, às vezes o tempo, ele quer obscurecer, o tempo quer ocultar, quer ofuscar. Já faz 10 anos que Deus te prometeu algo, você já tem esquecido, mas hoje Deus está renovando a promessa e está dizendo: eu não me esqueci daquilo que eu te prometi. Deus não se esquece, eu me esqueço, você se esquece, mas Deus, ele não esquece da promessa. Todavia, quando o mistério foi revelado, ah, irmão, quão grande foi a inveja, a perseguição, o vende, o leva, o refrai, e não sei o que, e só quer ser, e vai ser, deixa ser, porque maior é o Deus que te prometeu. Aquele que te prometeu, ele vai cumprir. Deus também está falando para aqueles que, obviamente, estarão ouvindo esta palavra através da rádio. Crente que está dentro da caverna pagando preço, ei, Deus tem um mistério na tua vida, e por causa deste mistério é que você está pagando este preço. Por causa deste mistério. Se Deus tirar o mistério, você fica lá que nem uma árvore e ela seca, a Eva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor não passa. Eu quero que você diga nesta noite, diga: Deus, eu tenho um mistério. Quem pode adorar o nome de Jesus? Quem pode ficar de pé para adorar em pé a Deus?
quem pode adorar, quem pode se alegrar, quem pode fazer a vontade de Deus. Meu irmão, você tem um mistério, você tem um grande mistério. Se eu fosse perguntar a Moisés e dissesse: Moisés, qual foi o mistério? Ah, pastor, Deus me revelou o mistério lá no Egito, que eu deveria levar o povo pelo deserto. Eu fui muitas vezes escarnecido, eu fui afrontado, eu fui taxado como um líder mentiroso, eu fui taxado como muitas coisas que não prestam, mas quando eu cheguei lá no monte, eu pude contemplar com os meus olhos o cumprimento da promessa de Deus. Quando eu olho para Isaías, eu pergunto a Isaías: Isaías, qual era o mistério? Ah, pastor, o mistério era tremendo, que um dia Deus iria enviar aquele filho unigênito dele para morrer no mundo, para ser muitas vezes moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí, Isaías, o que é que aconteceu? Pastor, eu fui levado na fornalha, eu fui chicoteado, eu fui preso, eu fui vendido, eu fui lançado num lugar difícil. O Senhor desceu nas asas do vento, jogou a brasa viva na minha boca, e Ele começou a me encher, e eu olhei, e eu vi a glória do Senhor, Deus assentado no seu trono, e o Shekinah, a glória de Deus, enchia toda esta casa. Se a glória de Deus está te enchendo, então adora o nome dele. Ah, meu Deus, que coisa linda. Eu vou falar, pastora, para me calar. Eu vou falar isto para finalizar esta mensagem. Ei, irmão, mulher de Deus, eu vim aqui nesta noite não porque eu quis, como o irmão já falou aqui na frente, o cantor, ele disse que nós viemos pelo chamado, pela intimação do Espírito Santo de Deus. E se Deus me chamou aqui, se Deus te chamou aqui, obviamente que houve um objetivo. E qual é o objetivo? A partir de hoje, você não vai mais ser aquele crente frouxo, você não vai mais ser aquele crente descrente, você não vai mais ser descrente nas promessas, você não vai mais murmurar do sofrimento. Hoje Deus está te dando uma razão por esta prova. Sabe qual é a razão? É o mistério dele na tua vida. É o mistério dele na tua vida. É o mistério. Quem tem o mistério de Deus aqui adora o nome de Jesus. Quem tem um mistério, meu Deus, que mistério é esse? Eu estou sentindo. É o preço do mistério. É isso que vale o mistério. Se eu fosse perguntar, irmãos, a Daniel, o que foi que aconteceu? Ele iria dizer: pastor, eu estava orando e eu orava 3 vezes ao dia, e eu vi uma grande estátua, onde uma pedra ela caía e derrubava toda a estátua, quebrava todos os reinos, e o reino ficava de pé, e ele não subsistiria. Quando eu pergunto a ele: Daniel, e o sofrimento? Ah, pastor, eu fui colocado numa cova de leões. Se eu fosse perguntar a Jeremias, eu fui levado à olaria de Deus, eu vi Deus trabalhar no vaso, eu vi ele quebrar o vaso, eu vi ele refazer o vaso, eu vi ele levantar o vaso, eu vi ele moldar o vaso. Tem crente nesta noite aqui que estão sendo moldados. Você está na olaria, Deus está trabalhando, Deus está te fazendo um vaso novo. Deus, ele vai te encher de uma glória tão grande que alguém vai olhar para você de longe e não vai acreditar, não vai entender como pode. Sabe o que é? É o preço pelo mistério. Você paga. Quem paga o preço vai receber agora uma unção tão grande. Seja renovado agora. Oh, pague o preço, pague o preço, pague o preço.
isso. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus está contigo, Ele é na tua vida, Ele está no meio dela, não será abalada, ainda que os rios se transbordem e bata com força contra a tua casa, ela não vai cair, porque Jesus está lá dentro, o sangue da aliança está expegido nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passa, diz: aquele ali não, aquele ali é filho de uma crente, aquele ali é marido de uma crente, ele tem promessa, eu não toco, é o mistério, é o mistério, é o mistério, é o mistério, adora, adora. Adora, adora. Eita, que coisa linda, Joel. Eu estou sentindo aqui a glória do Senhor. É um mistério, pastora. É um mistério, é um mistério, é um mistério. Essa igreja não vai dar, ela não vai comportar o mistério. Meu Deus. Ah, meu Deus, Deus está te dizendo, mulher, não entrega a tua cruz, não entrega os cargos. Você chegou aqui dizendo que vai entregar, que vai desistir, que não pode mais, que está fraca, que não tem condições, não tem capacidade. Deus está te dizendo: eu não escolho os capacitados, eu capacito aqueles a quem eu escolho. Se você está escolhido, se você é escolhido por Deus, estou fechando agora, irmão, mas eu quero finalizar essa pregação dizendo algo que Deus me revelou agora. Tem alguém aqui, pastora, nessa igreja, que veio para cá, mas deixou as suas armaduras na vitrine dentro de casa. Recebeu as armaduras, tirou-as e pendurou no cabide. Deus está mandando você pegar as suas armaduras. Pegue as suas armaduras, Karina. Pegue as suas armaduras. Deus tem um mistério contigo. Não pare aquela obra. Deus tem um mistério naquela obra. Quando você menos esperar, você vai ver quem Deus está preparando para o salvar naquele lugar. Você vai se surpreender e vai chegar aqui neste púlpito e vai agradecer o que Deus fez através daquele culto.